fortuna e a miséria. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vê-se a miséria desditosa perambulando numa praça. Sob o seu manto de desgraça, clama o infortúnio abrasador. Eis que a fortuna se lhe esconde e passa o gozo muito ao largo, e ela chora ao gosto amargo, o seu destino, a sua dor. Mas eis que alguém a reconforta, é a bondade, abre-lhe a porta, é a fada, a luz dessa manhã. Diz-lhe a sorrir: tens frios e fome? Pouco te importa qual meu nome, chega-te a mim, sou a tua irmã. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Eu vejo Deus, eu vejo
vejo Deus exaltado com louvores pela sua criação. Eu vejo Deus, eu vejo Deus, meus olhos veem o Rei, Cordeiro Santo, comigo sempre, comigo estará. Cantemos a Jesus por seu grande amor. Os céus são glória, louvam em redor de seu trono. Com alegria a Deus cantamos santo, santo é o Cordeiro, Jesus, Jesus. Eu vejo Deus, eu vejo Deus exaltado com louvores pela sua criação. Eu vejo Deus, eu vejo Deus, meus olhos veem o Rei, Cordeiro Santo, comigo sempre, comigo estará. Eu vejo Deus, Senhor, eu vejo Deus, Senhor, eu vejo Deus. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão.
gentileza, auxílio e perdão. Francisco de Assis, ele viveu Jesus. E então, em todos os momentos que ele declamava esta prece, cantava, porque dizem que Francisco de Assis também cantava, ele exaltava a grandiosidade dos ensinos de Jesus, compreender mais do que exigir compreensão, amar, semear a paz, semear a esperança, a compreensão de uma vida mais plena. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Em busca da paciência. Ó Deus, ante as situações que me sufocam a alma, reveste-me de paciência. Ante a doença que me chicoteia o corpo, cobre-me com a resignação e desperta-me a grandeza interior. Ante a ofensa que me faz tremer o espírito e acorda a revolta que dormita no fundo do ser, segura minha palavra e impede as fagulhas do meu olhar, para que não retribua o mal com o mal. Ante os que não compreendem, ou me desprezam e criticam, dá-me a tolerância, para ver neles a falibilidade humana e as malhas da ignorância. Diante da fraqueza, do medo e da solidão, fortalece-me a compreensão de que nunca estou só. Tua força poderosa sustenta-me, a partir do mais profundo de mim. Ensina-me também a preparar o futuro, a usar bem do presente e a não ficar preso aos erros do passado. E desta forma, agindo, trabalhando e tolerando, seguirei avante, debaixo da tua luz. Obrigado, obrigado. Meus irmãos, boa noite. Gostaria de convidar a todos para podermos mentalizar a figura de Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior. Pedir a Jesus que nos abençoe mais uma vez, que nossa reunião possa transcorrer em perfeita
harmonia, em sintonia com os ensinamentos que contribuem para a edificação de todos nós como seres espirituais, em busca de aprimoramento, de crescimento e transformação, para seguirmos os caminhos da evolução, os caminhos traçados por vós, Mestre Jesus. Nós aproveitamos esse momento e pedimos aos nossos amigos espirituais que possam levar as energias fluídicas emanadas dos pensamentos de cada um de nós aos irmãos mais necessitados. Estejam eles nos nossos lares, estejam eles nos hospitais, nos presídios, nas ruas, onde houver a necessidade, onde houver o sofrimento, ele possa chegar e que os nossos irmãos possam se sentir amparados e protegidos por essas energias fluídicas do bem, emanadas do nosso desejo sincero em contribuir com um plano maior no alívio dos nossos irmãos. Para tanto, eu convido a todos a fazermos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Uma boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez, mais uma noite nós juntos, estudando, tentando aprender um pouquinho. Sou Marcos Vinícius e hoje eu vou fazer um comentário breve do Livro dos Espíritos, cerca da questão 95. Ela está no primeiro capítulo, que trata sobre, capítulo 1, que trata sobre os espíritos, né? E ela numa parte curtinha, né, que trata sobre o perispírito. É a última questão, uma parte bem curtinha de 3 questões só, que ela vai dar uma questão mais instrutiva, mais expositiva, que isso aqui nós estamos dando o nosso comecinho desse conhecimento um pouco mais técnico, assim. Isso aqui é o que vai dar o fundamento para estudos posteriores, não só aqui dentro do Livro dos Espíritos, né, mas em outras obras também. Isso aqui é, vamos dizer assim, é só uma fundação que nós estamos dando, né? E a questão 95 diz o seguinte: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Certo. Essa pergunta a gente já tem alguns termos interessantes, né? Esse invólucro semimaterial, o que é isso? Como a gente viu em questões passadas, né? Esse invólucro semimaterial é o perispírito, certo? E ele é uma parte da nossa composição geral, aqui desse nosso estado aqui encarnado, né? Como a gente vai estudar um pouco mais para frente, vai ter uma noção um pouco melhor, nós aqui encarnados somos seres, podemos dizer assim, triais, compostos por 3 partes, né? Nós temos a alma, o espírito encarnado, o corpo físico e esse invólucro semimaterial, que é o perispírito, que vamos dizer, de certa maneira, é
ponte entre a alma e o corpo físico. Esse invólucro semimaterial, esse invólucro da alma é o perispírito, que é o nosso objetivo de estudo. E por que semimaterial? É uma palavra que a gente está começando a ser usada aqui, né, nesse início, né, do estudo pelo Livro dos Espíritos, quando Kardec está dando essa base de estudo para nós, nesse começo do estudo. E semimaterial por quê? Porque não é nem etéreo, espiritual por si próprio, mas também não é exatamente material, não é essa matéria densa, né, como nós temos conhecimento hoje. É, vamos dizer assim, metade do caminho, de certa maneira, né, entre os dois. Essa matéria que não é densa, tão forte assim como o que nós estamos acostumados, o que nós temos contato direto aqui no nosso mundo, mas também não é o espírito, é o meio do caminho, de certa maneira. E exatamente dessa ideia, né, que é o perispírito, de maneira bem básica, é esse meio do caminho, né. Então, esse espírito, ele tem essa forma determinada ou pode mudar, né? Os espíritos vão responder o seguinte: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tornar visível, mesmo palpável. Certo? Então, nós temos aqui que o perispírito não tem forma pré-definida. Né? Já começamos com esse conhecimento, então, de que o perispírito tem uma forma, de certa maneira, maleável, né? Que o espírito que dá a forma para esse perispírito, né? Então, agora a gente já tem esse conhecimento, já sabe que, então, o espírito é capaz de dar forma ao perispírito. E que é esse perispírito que é o que a gente tem contato, tanto direto ou indireto, tanto físico ou só visual, né? Podemos ver o espírito que a gente vê em sonhos, em visões, que o médium, né, interage, na verdade, não é o espírito, é o perispírito, é esse invólucro, certo? Que nós temos contato. Então, um perispírito que a gente já tinha um conhecimento passado, então, de ser essa ponte entre a alma e o corpo encarnado, também é a ponte entre as nossas percepções e os espíritos desencarnados, certo? Então nós não interagimos diretamente com os espíritos, né? Nós, por enquanto, nesse nosso estágio inicial, a gente vai ter essa suposição, essa concepção de que todo espírito, seja ele uma alma encarnada, um espírito encarnado, a alma, ou um espírito desencarnado, ele tem por necessidade esse invólucro semimaterial que é o espírito. Vamos ter essa suposição. Então, qualquer interação que nós tenhamos com esses espíritos desencarnados, com essas visões, interações por meio de médiuns, qualquer coisa que seja, é, na verdade, a interação com o perispírito. A gente pode ter uma noção assim, de maneira lúdica, é como se fosse um balão, né? Mais ou menos, esse invólucro. É um balão que está cheio d'água, cheio de ar, cheio de gás, qualquer coisa que seja. Quando a gente interage, maleia, mexe, molda e tal, a gente não está mexendo com o que está dentro, interagindo com o que está dentro do balão em si. A gente está interagindo com essa camada em volta, né? O balão por si próprio, né? A gente está quando nós conversamos, interagimos, vemos, até mesmo tocamos esses espíritos, nós estamos tocando o perispírito. Também nós vimos então, por justamente esse toque final de podermos interagir fisicamente, tocar, a gente sabe então que o perispírito, justamente por ter essa característica de um material, de um invólucro semi-material, é que ele é, mesmo que semi, é material. Então ele pode ser interagido fisicamente, nós podemos chegar até a tocar. Não é simplesmente aquela imagem que a gente tem de filme, de qualquer coisa, de série de TV,
que o fantasminha lá pode ser intangível, lógico, e a pessoa pega e passa. Mas não, às vezes a gente pode simplesmente conseguir tocar, né, um espírito mesmo que desencarnado, porque o perispírito, além de maleável, pode ser tangível caso o espírito queira, né? Como nós vimos, o espírito tem essa condição de alterar, tem um controle sobre esse invólucro dele, né? E conforme a gente for estudando mais a fundo, a gente vai ver mais e mais características, né? As funções desse perispírito, porque isso aqui é uma introduçãozinha bem superficial, né? Bem de leve. Isso aqui é uma coisa assim que a gente pode estudar para a vida toda, né? E ainda assim a gente não vai ter conhecimento total, né? A gente tem um grande estudioso aqui no Brasil, o Zalmino Zimmermann, que era um magistrado, faleceu recentemente, mais ou menos, 2015, que tem um livro de 400 páginas só sobre o perispírito, tudo acerca disso, características, funções, questão de provas, de certa maneira, sobre como que a gente pode ter certeza da existência do perispírito. E ele, se fosse perguntar, falaria que não sabe nada, né? Então a gente aqui, estudando o Livro dos Espíritos, está tendo só uma noçãozinha muito breve, muito básica sobre o que é isso. Mas essa é a nossa função, né? Faz parte, a gente tem que começar de algum lugar. E a gente está aqui justamente para aprender, começar a estar avançando nesse nosso estágio de evolução. E mais um pouquinho sobre isso, né? Esse perispírito, a gente tem essa noção básica inicial de ser a ponte de comunicação entre o espírito, a alma e o corpo físico. Nós temos essa noção de que tudo que a alma, vamos dizer, pensa, tudo que a alma pensa, ela passa pelo perispírito, é processada por esse perispírito e é materializada no nosso corpo. Da mesma maneira, o que o nosso corpo interage, o que o nosso corpo passa por essas interações, que ele sofre, que acontece com ele, também é processado pelos perispíritos e é absorvido, de certa maneira, pela alma. Então, nessa nossa condição de seres, com essas três partes, mas vamos dizer assim, duas partes principais, entre alma e corpo, com essa uma influenciando a outra, por esse canal que é o perispírito, nós temos que então ter muito cuidado. Vamos dizer assim, se a gente for tirar uma lição moral daqui, além do entendimento assim, técnico expositivo, é de que o corpo e a alma estão diretamente conectados, um influenciando sobre o outro. Então, para ter um corpo saudável, para a gente não ser simplesmente uma pessoa doente, uma pessoa fraca, uma pessoa de corpo frágil, qualquer sentido que seja, a gente tem que nutrir a nossa alma. A gente tem que cuidar da nossa alma, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar dos nossos pensamentos, do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente sente. Então, esse treinamento, esse estudo, esse policiamento moral, espiritual, sentimental é muito importante para que a gente possa ter um corpo saudável, né? Porque apesar do corpo ser passageiro, a gente não tem que ser apegado a ele, é um veículo muito importante na nossa jornada aqui na Terra. A gente não pode simplesmente ter descaso com ele. E por que a gente não pode simplesmente ter descaso com ele? Porque o corpo físico, nosso corpo encarnado aqui, ele influi diretamente na nossa alma também. Então, se a gente quer ter uma alma mais saudável, uma alma mais bela, mais iluminada, certo? Uma alma melhor, para a gente poder sarar da nossa alma doente, nós aqui estamos para aprender, né? Então, ninguém aqui é perfeito, muito longe disso. Então, para a gente, qualquer ajuda é bem-vinda. Para a gente dar essa ajudinha a mais para nossa alma, para o nosso espírito encarnado aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar do nosso corpo físico. De qualquer maneira que for possível, a gente tem que cuidar com ele. Então a gente não pode simplesmente relaxar, dar um descaso com isso. Ah não, isso aqui qualquer um, vou morrer de qualquer jeito, não importa, o
corpo físico é passageiro, o que importa mesmo é o espírito. Não. Nós temos que nutrir nosso corpo, cuidar do nosso corpo, para nós que possamos ser almas saudáveis. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade. Boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, eu sou Adriano Faria e hoje falaremos sobre o capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo. Itens 1 e 3, Piedade filial. Allan Kardec inicia seu comentário afirmando que o mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência geral da lei da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Olha que interessante, não se pode amar o próximo sem amar aos pais. Aliás, é no seio da família, no aprendizado de amar aos familiares, aos entes queridos, que o homem mais se prepara, ou melhor, mais exercita o sentimento do amor, que o leva a expandi-lo aos amigos, aos colegas de trabalho, da escola, da comunidade e aos demais próximos. Quem não consegue amar seus pais, que lhe deram a possibilidade de viver na terra, que deram carinho, que cuidaram dele enquanto não podia fazê-lo, como pode amar o próximo, principalmente o que nada lhe deu? Embora estejamos distantes do verdadeiro amor ao próximo, exemplificado por Jesus, amar aos pais está incluído na necessidade de amar-se ao próximo, independentemente das qualificações morais, do mérito ou demérito que possam apresentar. Todavia, continua Kardec, o verbo no imperativo honra teu pai e a tua mãe implica em algo a mais, em um dever a mais em relação a eles, o da piedade filial. Segundo os dicionários, honrar significa conferir honras a, dar crédito ou merecimento a, exaltar, levar às alturas, glorificar, tratar com respeito, reverenciar. Honra-se, louva-se, respeita-se alguém que demonstrou, por determinados atos, qualificações dignas desse merecimento. Honrar aos pais implica em reconhecer merecimento da parte deles. É tão importante honrá-los que essa determinação foi incluída nos 10 mandamentos recebidos por Moisés, há mais de 3.000 anos. Considerando que os 10 mandamentos se constituem na base de toda a justiça, podemos até afirmar e compreender que honrar aos pais é também uma questão de justiça. Alguns podem estar se perguntando: que mérito têm os pais para que esse mandamento seja tão importante? A resposta é simples: serem pais. Somente por haver dado a alguém a oportunidade de viver na Terra, de reencarnar, já é uma qualificação importante para serem honrados, tratados com respeito e consideração. Honrar aos pais é reconhecer o bem que fizeram ao pôr o filho a viver neste mundo. Todos os pais merecem piedade filial, sentimento inspirado pelas necessidades, pelas dores físicas e morais dos pais, dispondo-se a assisti-los sempre, procurando amenizá-las
ou eliminá-las. Piedade filial é reverenciar aos pais e assisti-los sempre, numa demonstração de afeto e gratidão. Afeto e gratidão. Bom, e o que não está de acordo com essa máxima, com essa lei de piedade filial? Ou seja, os filhos que fogem à responsabilidade de seguir a questão do honrar a teu pai e a tua mãe, especificamente o dever de piedade filial. Então, fogem à piedade filial aqueles que apenas ajudam os pais na alimentação, não se apercebendo das demais necessidades, aqueles que até ajudam, mas de má vontade, com exigências de mudanças de hábitos a que não estão acostumados, aqueles que os ajudam dando-lhes o mínimo, sem nada se privar em benefício deles. Aqueles que os colocam nos piores cômodos da casa, cobrando-lhes muitas vezes serviços domésticos que já não podem fazer bem. Aqueles, sem motivo justo para não se darem ao trabalho, os colocam em asilos, casas de repouso, privando-os da convivência familiar, ou os que, não tendo maneira de cuidar dos pais, os colocam nesses lugares, acomodam-se e os visitam muito de vez em quando, sem nenhuma demonstração de afeto e de atenção. Fogem também da piedade filial aqueles que não os visitam em seus lares, frequentemente ou pouco telefonam, pouco conversam com eles, não lhes fazem perguntas a respeito do seu viver, enfim, as pequenas atenções que lhes mostrem o interesse filial. Mas e os pais que abandonam os filhos? E os que não são bons pais? Também devem ser honrados por terem dado a oportunidade de um novo corpo, a um espírito, de uma nova existência, de inúmeras experiências, de novos aprendizados, de transformações internas, de prosseguimento evolutivo. Só por isso já fazem credores de honra, consideração, respeito e compreensão aos motivos do abandono ou dos maus tratos. A eles, todos os atos indicados pela caridade e pelo amor ao próximo, tais como pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Lembra também Kardec que todo ato condenável que se faz ao próximo se torna muito mais grave quando é feito aos pais, uma vez que a falta de caridade se junta ao sentimento de ingratidão. Outro ponto importante deste capítulo é a promessa de Deus em relação a este mandamento. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus vos dará. Suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como crianças, lhes dá em perspectiva
o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Iniciá-los na vida espiritual em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele, e não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também quando os chama à observação do mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Bom, pessoal, gostaria de compartilhar com vocês um cordel, um poema que eu fiz há mais ou menos 10 anos, numa palestra que eu e o grupo Oficina de Arte fizemos na Federação Espírita do Estado de Goiás sobre este tema, piedade filial. Ainda muito pequeno, em um tempo que não voltará mais, era um menino mimado e abusava dos meus pais. Pessoas simples de poucos recursos faziam da vida uma luta sem fim, do trabalho na roça o nosso sustento, e ainda compravam brinquedos para mim. Mesmo assim eu reclamava da vida que levava, queria mesmo era mordomia, o resto não me importava. Culpava meus pais por tudo, pelo portão quebrado ou muro caído, pela falta de comida ou roupa bonita, ou por nossa casa de chão batido. Quando ia para a escola com um deles, separávamos no meio do caminho. Não queria que meus amigos os vissem, preferia chegar sozinho. Deve ser muito difícil, e que nenhum pai ou mãe um dia sonha, serem rejeitados por um filho que por ele sente vergonha. E assim eu fui crescendo, desprezando minha família, vivendo em meu próprio mundo, isolado em uma ilha. Aos 20 anos, saí de casa, sem derramar uma lágrima sequer, ao contrário dos meus velhos pais, que mal conseguiam ficar de pé. Vi a tristeza em seus olhos, a me implorarem para não ir embora. Mesmo assim me abençoaram, naquele momento, naquela hora. Parti sem olhar para trás, cego em meu egoísmo, iludido pelos prazeres do mundo, construí meu próprio abismo. Muitos anos se passaram desde aquele triste dia. Consegui juntar fortuna, mas tinha uma vida vazia. E em busca de uma resposta para aquele vazio no peito, vaguei sem destino certo, sem saber o que tinha feito. Foi quando em um dia desses, confuso e ainda sofrendo, em uma esquina qualquer, acabei adormecendo. Ao recobrar a lucidez, aproximou-se de mim um velho e sorrindo começou a falar acerca de um certo evangelho. Tratava-se de um evangelho segundo o Espiritismo, a religião que mamãe e papai seguiam com otimismo. Aquele senhor de cabelos grisalhos, como que lendo o meu pensamento, entregou-me aquele livro sagrado, do qual estava sedento. Ao abri-lo naquele instante, de uma comoção sem igual, a lição que saltara aos meus olhos
era a piedade filial. Honrai o teu pai e a tua mãe, assisti-los na necessidade, amparando-os na velhice, darás prova de caridade. Aquelas palavras mexeram comigo, pois era um filho insensível e ingrato. Abandonei meus pais à própria sorte, deixando apenas de mim um retrato. Resolvi que iria visitá-los, pedir perdão pelo acontecido, dizer que os amava muito, recuperar o tempo perdido. Ao chegar ao meu antigo lar, uma multidão ali se encontrava. Perguntei pelos meus pais, lá dentro um senhor me apontava. Ao abrir então a porta, não contive as emoções, realmente eram meus pais, deitado em 2 caixões. Perdoe-me, pais queridos, pela minha insensatez, pedirei a Deus a graça de vê-los mais uma vez, e em uma nova roupagem, iluminada de intenso brilho, mais uma vez estaremos juntos, novamente serei o filho. Ao tomarmos conhecimento desse dever filial de sermos piedosos e cuidar amorosamente de nossos pais, muitas vezes nosso coração se entristece, pois muito de nós já os vimos partir pelas portas da desencarnação. E o arrependimento, que parece tardio, nos deixa saudosos e melancólicos. Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu que nenhuma alma está separada neste mundo. O dom sublime da oração e do pedido sincero de perdão pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer aos nossos pais rasga a distância e atinge na espiritualidade aqueles corações a que desejaríamos, hoje, de coração renovado, servir e amar. Nunca é tarde para endereçar aos nossos pais, que se encontram na espiritualidade, os nossos cuidados amorosos na forma de oração, irradiando paz e amor a eles. Dizendo a eles o quanto hoje os compreendemos e pedindo a Deus que nos renove em novas existências a chance de amá-los como merecem. Pai e mãe são o nosso passaporte para a vida material, nos facultando a chance de nos materializarmos na Terra, onde evoluiremos para a perfeição, e mais dia, menos dia, conseguiremos a felicidade tão desejada. A eles, nossos paizinhos e mãezinhas eternos de nossa devoção, o nosso amor agora e sempre. E para aqueles dentre nós que ainda guardem mágoas do passado, roguemos a Deus e a Jesus que nos abençoe com o dom do perdão, a fim de atingirmos um dia a paz de consciência que somente a piedade filial bem observada em nossas vidas pode dar. Para encerrar as nossas reflexões de hoje, vou compartilhar com vocês uma belíssima canção na voz de Rosana Beija-Flor, Honra teu pai e a tua mãe. Fiquem todos com Deus. Abraço. Honra teu pai e tua mãe, portas da encarnação. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado
gerado para tua evolução. Honra aos teus ancestrais, honra a tua geração, honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra todos os teus irmãos, honra toda a criação, honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Honra teu pai e tua mãe, portas da encarnação. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado para tua evolução. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado para tua evolução. Honra aos teus ancestrais, honra a tua geração, honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra todos os seus irmãos, honra toda a criação, honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente.
que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.